Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta. Boa tarde para todo mundo. O Rodolfo entrou aqui enquanto eu estava abrindo o link para do lado. Já boa tarde para o Rodolfo também de volta. A gente está aqui com a presença do Luiz agora, se juntando a gente na tarde. Cláudia, Cássia, Carol e Rodolfo, vocês já estavam vendo. A Helena está coordenando essa história toda aqui. Deixa eu aproveitar para fazer esse agradecimento. Eu sou fãzaço do Matheus, brasileiro, que foi quem fundou essa pós junto com a gente, com o Thiago. E eu falei pro Matheus já isso que eu vou falar agora pra Helena, então é público isso. Cara, que coisa boa que é trabalhar com você, Helena. A Helena assumiu a coordenação quando o Matheus saiu, por questões que ele mesmo explicou hoje cedo. E a Helena é um poço de ideias e execução interminável, assim, sempre de bom humor, sempre. Nossa, que delícia que tem sido essa caminhada com você, viu, Helena? Esse evento é treta da Helena, e a gente conversando coisas e tal. Então, se vocês estão aqui. É porque a gente começou em algum momento a discutir questões que não tinham nada a ver com a prática do que a gente estava fazendo ali, resolvendo o pepino de aluno da pós e tal. A gente começou a ir ampliando as conversas e a gente foi se conhecendo um pouco mais também. E, cara, que legal que tem sido ter você junto com a gente aqui nesse evento e na história do contínuo como um todo, viu, Helena? Obrigado mesmo. Obrigada. Eu sei que o pessoal do Par sente a mesma coisa por você também, então eu vou juntar aqui as duas coisas. Gente, a Carol tá entrando, ela vai entrar no susto aqui, deixa eu já avisar ela. Carol, se você está ouvindo, você está sendo transmitida, tá? Só para você saber que você está entrando, a gente já tá comentando um pouquinho da manhã. Eu entrei já na Já, câmera do Chegou no foco. clima. já Chegou foi no isso. clima. Excelente. Se eu tivesse entrado bem arrumada aqui. Eu vi o seu nome e falei, deixa eu avisar, deixa eu avisar, deixa eu avisar, deixa eu avisar. Eu tava, gente, mas não era outro link? Ele falou que ia mandar outro. Pro pessoal do É, YouTube era outro, pra gente acaba sendo o mesmo Ah, linkzinho. entendi. Não, tranquilo. Deixa eu só me posicionar aqui na minha Se você quiser fechar a tela. câmera, se você quiser um tempinho, porque a Carol é a nossa próxima palestrante, a gente que vai liderar a próxima conversa, então. E a gente não sei se estava todo mundo aqui de manhã que está acompanhando, mas a gente acabou acabando razoavelmente mais tarde do que a gente esperava, então o nosso almoço foi super curtinho. E a maior parte dessa galera aqui, acho que todos, porque o Luiz também estava acompanhando, ele falou, todo mundo estava aqui até o finalzinho. Se fosse o evento presencial, a gente ia voltar às 3 da tarde, assim, que era o tempo de todo mundo sair, almoçar em algum lugar. Mas, Autocompaixão, né? aí no online a gente finge que não precisa desse espaço, mas assim, na prática eu sei que todo mundo almoçou correndo também. E, Sim. mas que bom que a gente está aqui. Carol, se você quiser testar os slides aí, você já está como co-host, tá? Ah, legal. Deixa eu só colocar aqui no modo apresentação. Eu já apresentei todo mundo, eu acho, no começo, exceto o Luiz, que vai estar como debatedor com a gente aqui agora. Então, vou ler o currículo do Luiz também, tá? E vou ler o da Carol também, que acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho. A gente está para começar agora, então, gente, enquanto a Carol se prepara aí, a nossa sessão que chama Tá Como estamos tranquilo. nos comunicando? Opa, Conflitos? desculpa, Pedro. Não, Pode não, seguir. ótimo. Fica tranquilo. Como estamos nos comunicando? Já está até na tela aí para vocês. Conflitos, desgaste institucional e o desafio da comunicação nas equipes, ABA. A Carol, como eu mencionei já, mestre pela PUC de São Paulo, diretora clínica da Entremeio Intervenção Comportamental e docente de instituições como o PAR e o Instituto Contínuo. Esse evento todo está acontecendo, gente, no contexto da pós-graduação do Instituto Contínuo e do Instituto PAR, a gente também já falou sobre isso. Vi uma postagem super legal lá no Instagram do PAR. Corram lá, se você está interessado em fazer uma pós presencial, tem uma oferta bem legal que eles divulgaram lá. A do contínuo já já eu ponho aqui de novo no chat, mas já coloquei de manhã para vocês também. E deixa eu pegar o currículo do Luiz aqui, antes que eu me esqueça. Luiz Freitas é professor do Departamento de Psicologia da Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, desde 2011. Psicólogo pela Federal de São João del Rei, mestre em análise do comportamento pela UEL, aqui de Londrina, e doutor em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará. Fez estágios no Florida Institute of Technology e na Texas Christian University. Luiz Freitas é analista do comportamento certificado pelo BCBA e QBA, e além disso é editor associado da Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva
orienta estudantes do mestrado, estavam comentando aí Luiz e Cláudia que estavam numa banca ontem juntos, e é também atual diretor-presidente da ANPAC, na gestão 23-25. Essa sessão quem vai tocar vai ser a Carol, acho que alinhada muito com o que a gente conversou na manhã, se você está aqui à tarde, não estava aqui de manhã, vai lá olhar, que foram sessões maravilhosas e que eu acho que vão embasar um pouco dessa discussão que a gente está tendo à tarde também, né? E quem debate com a gente vai ser a Cláudia, a Carol Vieira e o Luiz Freitas. Como a gente já fez de manhã, e a gente pode contar com a luxuosa presença de mais gente aqui, quem quiser colocar a colher nessa conversa depois também é mais do que bem-vindo, tá bom? Carol, a palavra é sua. Obrigada. Agora sim, com o microfone aberto. É, bom, acho que antes de projetar o slide, queria super agradecer de novo o convite de vocês, seu, da Helena. É super importante, acho que para mim estou sentindo assim, alguém falou, nossa, eu estou aqui com os meus, né, meus professores, meus colegas, meus amigos, meus ídolos, no sentido de que adoro e acompanho a produção de todos vocês, então estou aqui já nervosinha de falar do lado de vocês, mas muito feliz também com esse convite. Acho que muito sentindo o quanto o trabalho que a gente vem fazendo vem, de alguma forma, conversando com este grupo, com estes valores, com essa trajetória, e isso me deixa muito contente também. Eu vou projetar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz também para me organizar, só me ajeitar para ir fazendo sentido. Então, o convite para hoje foi falar um pouco sobre como a gente está se comunicando, né, como área, e em um primeiro momento, né, na proposta, o foco era trazer um pouco sobre conflitos, desgaste institucional, desafios na comunicação nas equipes ABA, e depois, pensando um pouco sobre o tema, sobre as leituras que eu fiz, e acho que agora com a bagagem dessa manhã, onde a gente já conversou bastante, já discutiu muitas coisas que se relacionam com conflitos, desgastes, adoecimento e tudo mais, eu penso que é importante também trazer uma conversa sobre qual é os desafios que a análise do comportamento enfrenta para se comunicar de um modo geral, né? Acho que mais do que só falar sobre conflitos e desgastes, e a gente vai falar disso na discussão, é falar um pouco, é dar um contexto, né? Então, acho que assim como outros aqui fizeram, eu fui bem aluna, boa aluna, sabe? Falei, não, deixa eu ver aqui o que que o pessoal está falando sobre comunicação ou sobre comunicação na análise do comportamento. Tem alguém que já olhou isso? Tem alguém que já pesquisou isso? Então eu fui atrás de algumas referências para poder nortear um pouco a conversa aqui. E acho que antes de entrar um pouco nessas referências, é importante contar que a comunicação ela é algo que produz contexto, né? Então, a gente, claro que eu poderia vir aqui e falar comportamento verbal, um episódio verbal, não, eu quero falar um pouco mais solta e sem tantas amarras conceituais aqui. Eu acabei até mudando aqui a minha introdução, né? Então, por que que a gente não faz mais disso, né? Foi tão importante estar de manhã, foi tão importante ouvir Cássia, Clá, ouvir a Vicky, ouvir o Rodolfo, ouvir a Carol, todo mundo que falou, e que de alguma maneira foi. Parecia que ia juntando assim os tijolinhos, tipo, nossa, isso fala comigo, isso é a minha história, isso conversa com a minha aflição. A Marilu que trouxe a coisa da compaixão, da saúde mental, dos valores. Então, tudo que a gente conversou de manhã faz muito sentido. Eu acho que essa fala de tarde eu vou tentar amarrar um pouquinho o que me chamou mais atenção. E sentar e conversar é também versar com, é construir, né? Não é simplesmente uma troca de informações. Então, eu também espero que quem está assistindo possa estar se nutrindo e ganhando aí bagagem e de alguma maneira que essa conversa possa fazer sentido e evocar novos comportamentos aí para todo mundo. Bom,
E eu sou fruto de uma interação entre contingências de campos diferentes, né, de atuação, acho que falando um pouquinho, conversando com a fala da Carol da manhã sobre função e atividade, né, do profissional, e campos de atuação. Então, eu passei um pouco pela formação acadêmica, em pesquisa, e misturando com isso, eu comecei a atender em clínica. Paralelo a isso, eu fazia projetos de formação de educadores na escola. E aí, depois de tudo isso já perdurar por um tempo na minha vida, é que aí então surgiu o neurodesenvolvimento, o autismo, ou outras questões sobre o desenvolvimento humano que num primeiro momento não faziam parte do meu panorama e não faziam parte da minha relação com a análise do comportamento, né? Então, eu costumo dizer que antes mesmo, né, de pensar em qualquer questão sobre neurodesenvolvimento, eu me sinto uma analista do comportamento conversando com quem quer que seja, a partir desse campo de produção do conhecimento, né, dessa área de conhecimento que é a análise do comportamento, podendo transitar em qualquer campo de atuação, podendo conversar com profissionais que são analistas do comportamento e que possam estar em quaisquer outras janelinhas possíveis de intervenção. É, e, mais do que isso, pela própria intersecção entre educação, clínica e ciência, sempre também muito preocupada em fazer a interlocução da comunicação científica, né? Então, o público que não é acadêmico, o público que não está nem na graduação, nem na pós-graduação, mas que de alguma forma está sendo interferido ali, ou pelo meu trabalho, ou por um projeto, ou por alguma situação onde eu estou ali presente. Então, eu sempre estou preocupada em fazer as pontes necessárias com quem quer que esteja nessa conversa, partindo desse versar com, dessa construção conjunta. E aí, dito isso, acho que de uma certa forma isso é porque eu estou aqui nesse momento fazendo essa fala, né? Acho que ali com a Helena no trabalho do dia a dia, ela sempre me coloca ali nossa, é bom porque quando você está na conversa a gente consegue, parece que chegar em lugares que a gente não chegaria antes e tal. E acho que vem muito dessa habilidade que vem dessa história de contingências enfim, e que de alguma maneira está distante de simplesmente ser uma formação técnica, uma formação, um conhecimento aprofundado de conceitos, o que quer que seja, é simplesmente um repertório que foi fruto de muitas contingências entrelaçadas, né? E aí, enfim, a gente tem então uma situação, um problema, né, que foi colocado aqui, que é a forma como a gente tem se comunicado dentro e fora da área. É, e isso me traz para uma questão central. Nossa, se a gente é tão bom e conhecedor do comportamento como fenômeno, né? Se a gente fala tanto sobre comportamento humano, por que que a gente continua falando de uma forma que ninguém entende? Ou por que que é difícil que as pessoas consigam nos entender? E aí eu fui lá, pedi ajuda para os amigos universitários, que de alguma forma, né, os analistas do comportamento que de alguma forma se debruçaram sobre essa questão. Então eu trouxe uma referência, que é do João Carmo e do Marcelo Batista, são dois autores que escreveram esse texto que gostei muito, que é a comunicação dos conhecimentos produzidos em análise do comportamento, uma competência a ser aprendida, né? Então, recomendo aí para quem for interessado também na comunicação e até no desenvolvimento da análise do comportamento, a se debruçar, porque é um texto bem legal, é curtinho e é um texto reflexivo, né? Então, só fazendo aqui uns highlights, né, de uns destaques do que me chamou a atenção nesse texto, uma coisa que a gente já discutiu aqui também mais cedo, né? Então, a gente tem uma linguagem muito hermética, muito conceitual, muito, né, preocupada em ser precisa, né, em não errar o conceito. E quem está aqui passou por mais treino acadêmico por mais tempo sabe do que eu estou falando, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de amaciar a nossa fala, porque a gente está muito sob controle de uma correção conceitual. Isso, de alguma forma, protege a ciência, mas afasta as pessoas de um modo geral, né? Então, sim, por um lado a gente ganha, por um outro a gente
também perde aí no contato com pessoas que não estão tão por dentro desta comunidade verbal. Análise do comportamento como área de produção do conhecimento, ela rompe, né, com uma compreensão internalista dos fenômenos psicológicos. Então, quando a análise do comportamento surge, ela também rompe com o que era o paradigma, digamos assim, na época, né, de entendimento, de compreensão do que é o fenômeno psicológico, e isso também é um afastamento, né? A gente chega um pouco já querendo jogar um jogo com regras diferentes, olhando para o objeto de estudo de uma maneira diferente, olhando para outro objeto de estudo, enfim, isso eu acho que gerou já o nascimento de uma área em meio a conflitos, divergências, críticas, questionamentos. E eles também falam muito sobre o uso dos termos, né, como controle, punição, condicionamento, termos que, se de um lado trazem para nós precisão, por outro, eles também são termos que são, no senso comum ou em outras comunidades verbais, carregados de uma série de histórias que construíram já uma bagagem para essas palavras, né? Então, quando a gente fala em punição, ou quando a gente fala em controle, toda a relação, né? Alguém exerce controle sobre alguém, como assim alguém exerce controle? Como assim, né? Controle já é visto como coerção, e tudo isso é muito discutido. Acho que para quem também está estudando análise do comportamento, não só dentro do campo da aplicação ao autismo e ao neurodesenvolvimento, talvez sejam discussões, diálogos, né, que a gente foi tendo ao longo da formação, desde lá da graduação e passando pelas disciplinas de conceitos básicos ou pela disciplina de ética. Então, a gente vai discutindo e desdobrando esses conceitos e as implicações deles, mas não necessariamente todo mundo tem esse percurso, né? Então, isso já produz um enviesamento maior. E uma falta, eles falam também de uma falta de produção voltada aí para um público não analítico comportamental, né? Para professores, família, escolas, para políticos, para outros psicólogos. Então a gente tem, existem trabalhos de interlocução, sim, né? Mas eles são escassos. E eles fazem essa pergunta provocativa, que é: continuaremos falando para nós mesmos, publicando para nós mesmos e mantendo o nosso status na academia? Né? Então, qual é a função desta comunicação, né? Que consequências a gente quer produzir e como que a gente quer seguir nisso? E do outro lado, eu trouxe um texto que também gostei bastante do Bruno Strapasson e colaboradores, enfim, que fizeram também uma análise interessante a partir de uma revisão bibliométrica, né? Então, tinha uma lacuna, né? Identificaram uma lacuna de produção de estudos sistemáticos sobre o funcionamento da comunicação e análise do comportamento. Esse é um texto mais recente até também. E eles analisaram o grau de comunicação da análise do comportamento com outras áreas da psicologia. Estamos falando ainda só de psicologia, é, e do estudo de artigos publicados, né? Então, esse é um texto que eu achei bastante interessante e me chamou muito a atenção pela robustez da pesquisa e pelo dado, que vocês vão ver agora. Então, eles avaliaram 54.724 referências de artigos publicados entre 99 e 2015. Então, é um estudo grande, uma coleta de um N grande de artigos, né? E eles estudaram dois periódicos de análise do comportamento e um mais geral, acho que teoria, teoria e pesquisa. Depois eu posso olhar e tiro a dúvida direitinho. E aí, o que que eles encontraram? Que a gente se referencia bastante, né? Então, dentro dos periódicos de análise do comportamento, quase 50% das citações de analistas eram de trabalhos da análise do comportamento, né? Então, analista do comportamento citando analistas do comportamento. Analistas do comportamento citando referências externas à análise do comportamento, 45% também, ó, quase
igualzinho, né? Pau a pau. E citações de trabalhos de análise do comportamento em artigos publicados no periódico generalista da psicologia, 2,9%. Então, outras pessoas na psicologia citando a análise do comportamento, quase ninguém. Então, basicamente, né, eu quando vi esse dado, eu fiquei até mais impactada, porque era uma impressão, mas aí a gente torna essa impressão um pouco mais concreta, né, quando olha para esse dado. Então, os autores, eles discutem a análise do comportamento, ela vive uma espécie de ciclo fechado, onde a gente fala, principalmente entre nós mesmos, em periódicos da área, e publica pouco em outros periódicos, e quando, né, enfim, o efeito disso, no fim das contas, é que nesses outros periódicos, artigos que citam trabalhos de analistas do comportamento são muito poucos, né? Então a gente é muito pouco lido, ou muito pouco mencionado, minimamente falando, né, se o dado é esse, por outros psicólogos ou pesquisadores da psicologia. Ainda no artigo do Bruno, tem um outro dado que eu achei sensível aqui, que é uma dificuldade, uma discussão sobre a dificuldade de comunicação entre analistas do comportamento. E aí tem dois trechos que eu parafraseei aqui para ficar mais fácil de falar, porque é mais delicado, né? Um é uma frase que diz assim: ao serem desprovidos de reconhecimento e sofrerem contínuos preconceitos, os analistas do comportamento acabaram por se configurar como um grupo fechado, um gueto, que apenas reforça o comportamento de seus pares e pune qualquer um que pense diferente. Então, aqui a gente também já olha quase um lado mais difícil ali, que é a própria punição entre membros da comunidade, quando alguma coisa não vai de acordo aí com a expectativa do grupo. E aí, aqui embaixo, uma outra frase: Rodrigues constatou o afastamento de ex-analistas do comportamento brasileiros da área. Esta separação foi determinada pela punição do grupo a qualquer sinal de desvio da linguagem comportamental. Então, pessoas que decidiram aí, né, saíram, se afastaram com relatos de punição aí por não ter tido uma precisão de linguagem, por ser uma área muito rigorosa em relação a isso, né? A primeira citação é do Banaco, só para que eu não mencionei ali, é importante também, né? Então, são pessoas que de alguma maneira foram ali, os autores foram ali conversando e vendo, buscando referências onde a análise do comportamento era mencionada em relação à comunicação, tá? E aí, conclusões, né? Coisas que eu fui pensando enquanto eu lia isso, né? Então, a cobrança de um rigor teórico, conceitual e técnico é fonte de estresse para muitos de nós, né? Então, se é de um lado uma coisa que a gente mesmo faz, é algo que também nos impõe um grau de sofrimento, né? Eu acho que isso, de certa forma, acaba resultando numa. A gente continua, né, a reproduzir uma comunicação que ainda é muito hermética, ainda usa muito termo técnico, em parte, talvez, para evitar punições, rechaçamento dos nossos próprios colegas, né? Então, a gente estava ali falando sobre compaixão ali atrás, né? Talvez seja um lugar onde a gente exercita pouco a compaixão e até a autocompaixão, né? Essa liberdade de se permitir falar sem estar o tempo inteiro, né? Assim, mesmo aqui eu conversando com vocês, eu fui lá buscar na literatura. Tem alguém que falou sobre isso? Tem alguém que fez isso? Né? Por que que eu não posso simplesmente chegar aqui e dar minha opinião? Né? Então, é porque em ciência a gente não faz assim, e aí a gente tem bastante apego às práticas, né? Então, primeiro eu vou lá, vejo qual é a minha pergunta, depois eu vou lá, vejo o que, que já falaram sobre isso, depois eu formulo uma hipótese, depois eu vou lá e testo. Então, a questão, né, metodológica da ciência, ela interfere bastante no nosso funcionamento. Isso cria, então, alguns impactos, né? E em que pese todas as outras variáveis que já falamos e vamos falar, que também causam muitos impactos na questão da comunicação,
esses impactos, eles muitas vezes são construídos internamente. Eu acho que esses são aqueles que a gente mais tem chance de, talvez, controlar, né? Então, a dificuldade de diálogo entre analistas do comportamento também gera impactos, já que a área foi crescendo de maneira desordenada, e eu estou falando um pouco mais do campo de intervenção voltado para o neurodesenvolvimento, né? E aí eu considero, essa é uma avaliação minha, então foi um crescimento desordenado, um pouco sob controle de variáveis que a Cláudia e a Cássia mostraram ali, é, numa linha do tempo bem mais organizada, cheia de booms, né? Boom de expansão, boom de protocolo, boom de cobrança, boom do mercado, enfim. E eu diria ordenada em muito pelo mercado, né? E aí assim, aberto para críticas e reflexões, né? A gente fica ali, às vezes, um pouco com dedos, e eu estou tomando a liberdade de entender que também isso é uma demanda, sim, necessidades sociais, sim, demanda populacional, demanda do diagnóstico, demanda do mercado de saúde suplementar, demanda do país. Entendamos tudo isso, mas uma linha muito econômica por trás desses conflitos e desse crescimento desordenado também, especialmente no nosso campo, né? Não é raro, eu falei isso um pouquinho no final da manhã, né, que nas minhas aulas, eu dou muitas aulas para pessoas não analistas do comportamento, né? Então, assim, profissionais de saúde de outras áreas, profissionais da educação, pais, e não é raro ter que investir muito tempo reservando, né, momentos para desfazer mitos, tirar dúvidas, responder críticas, pedir desculpas, reparação histórica, enfim, né, um pouco de tudo por conta de tantos ruídos que muitas vezes são simplesmente ruídos na nossa maneira de comunicar, são lacunas mesmo, né, na nossa maneira de comunicar. Ou excessos, né? Lacunas ou excessos, acho que é importante também. Então, eu fiz uma linhazinha do tempo só para a gente ter ali com o que conversar, né? Acho que pensando na comunicação, a gente inicialmente a comunicação ela fez pontes e foi muito importante. Então, a divulgação científica, a publicação dos artigos no Jaba, tudo isso que de alguma maneira quem está internamente estudando análise do comportamento foi beber nessa fonte e aprendeu, conseguiu replicar estudos aplicados, conseguiu construir e consolidar conceitos e tecnologias baseadas na ciência comportamental, e começou-se a estruturar serviços de oferta de serviços para a população TEA e neurodivergente no Brasil a partir dessa primeira fonte. Né? Então, são as pessoas que de alguma maneira estavam estudando e falaram: Poxa, vamos trazer isso para cá, vamos inovar. Isso a gente está falando ali dos 20 e poucos anos ali atrás, né? E aí, na sequência disso, a gente teve um aumento de comunicações sobre, né? Olha o que está acontecendo, olha essa intervenção que interessante, olha o padrão ouro para o autismo. No fim das contas, a comunicação foi se fermentando e, de alguma maneira, eu falo que eu quero fazer uma pesquisa sobre isso, para saber quando foi a primeira vez que surgiu a expressão método ABA no Brasil, assim, que de alguma maneira alguém pegou aquilo, colocou nessa tag método ABA e ela de alguma maneira colou ao ponto de começar a gerar distorção. Então, gerou um boom, mas é um boom já com uma distorção, com um distanciamento entre o que está sendo relatado e o que está sendo feito ou proposto ou relatado pela primeira pessoa, né? Começou a virar o telefone sem fio. E, de alguma maneira, isso foi acompanhando uma oferta, uma ampliação da oferta dos serviços, e uma oferta dos cursos de formação, porque daí o aumento na demanda, aumento no diagnóstico, aumento na demanda, aumento da oferta do serviço, aumento dessa demanda por profissionais qualificados, logo aumento de cursos. E aí a gente tem quantidade enorme de cursos livres, de 10 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas, 80 horas, sem uma conexão específica com nenhum tipo de instituição formadora.
E aí a gente tem também a abertura dos cursos de pós-graduação no Brasil todo, tentando acompanhar um pouco essa formação de mão de obra qualificada, vamos dizer assim, né? E tudo isso foi gerando cada vez mais conflitos de comunicação também, né? Porque aí a gente vai entrando no como se abre um curso de pós, quais são as exigências do MEC para abrir um curso de pós, como que é comunicado que esse curso é de pós, qual é o nome do curso, qual é a ementa do curso, enfim. A comunicação, então, foi produzindo, ficando mais conflituosa e também acho que a gente foi entrando num território onde outros setores começaram a se misturar nisso tudo, né? Então, a gente tem a entrada das agências da Agência Nacional de Saúde, da saúde suplementar, das exigências para um serviço dito aba, para oferta desse serviço para uma maior população, foi começando a ter muita divergência, muita discussão, não tinha necessariamente tanta regulação, e aí foram aumentando os debates sobre certificação profissional, né? Porque a certificação é o componente que traz a questão da regulação, a questão do que é minimamente necessário para ser um profissional de qualidade, do que os pares da área estão recomendando, e de novo a gente foi lá fora buscar na referência externa, trouxe para cá, começou aí então a construir uma referência interna lá na Comissão de Desenvolvimento Atípico da BPMC. Essa comissão começou a produzir materiais que também foram nutrindo ali a gente para poder se comunicar fora da área. Muitos pais, né, muitas famílias, inclusive, conseguiram acesso ao tratamento através dessas comunicações que a gente foi fazendo, mas tudo aí também respondendo demanda, né? Assim, acho que pensando um pouco na fala da Carol de manhã, né? Nada ainda muito pensando realmente em como atender necessidades sociais daqui, com ferramentas que temos aqui e que ainda não necessariamente se constituem enquanto um conjunto de procedimentos claros que funcionem aqui. A gente foi sempre replicando o que já existia em função de uma demanda já existente também. E entramos com redes sociais, um temperinho, né? Que também mais cedo alguém falou. Então, redes sociais, onde estamos agora, né? Na era da desinformação, do conflito, do combate, das discordâncias, tanto sobre parâmetros de qualidade e de ética na prestação de serviço, como de acesso, como faz para acessar, é certo, é errado, enfim, né? A questão do parecer, né, de ser uma prática manicomial, tudo isso foi sendo sempre reverberado na rede social. Ao ponto, e aí eu acho que respostas importantes sociais de comunicação que surgiram, né, a nota técnica do CFP, falando sobre oferta de serviços voltados para o atendimento à população TEA com o viés da análise do comportamento, então foi uma resposta importante diante de pressões sociais diversas, né? E a própria discussão da análise do comportamento como profissão, que também está aí, está na mesa, tá difícil pegar, largar, tá difícil lidar com ela, porque é mais uma coisa que com a qual a gente, de alguma maneira, tem que sentar e pensar e se organizar enquanto área, e eu acho que é mais do que necessário fazer isso, mas que de alguma maneira também ainda é circunscrita, não tão espalhada na própria comunidade da análise do comportamento como um todo, tá? Ela está ainda, a meu ver, me corrija quem puder, ainda muito circunscrita aos profissionais que trabalham no campo do desenvolvimento ativo. A gente vem adoecendo, né, com tantas exigências e tão pouco reconhecimento, ou tão pouco acolhimento, tão pouca compaixão, né? A gente vem, de alguma maneira, se estressando continuamente com essas diversas variáveis e sem ter muita clareza, né, de como a gente vai construir parâmetros para atender às nossas necessidades sociais, enfim, mesmo que seja para a gente organizar por prioridade, entender como fazer e tal, né? E acho que tem uma outra coisa que eu escrevi aqui que minha tela está cobrindo.
E eu não estou conseguindo ver, depois eu vou ter que. Ah, aqui. Pronto. Um futuro incerto sobre a prestação de serviço no Brasil, né? Então, a gente não tem mesmo muita clareza do que vai acontecer aí nos próximos capítulos com as mudanças, tanto nas questões de saúde suplementar, como na questão da formação, das exigências para caracterizar um profissional que tem um repertório apropriado, ou que é um analista do comportamento, o que que precisa para ser um analista do comportamento, enfim. Então, a comunicação ela fez pontes, mas também abriu certos abismos, certos distanciamentos, tanto entre profissionais da área, como entre a nossa área e outros profissionais, entre nós e a sociedade. E isso é muito delicado, é por isso que a gente está aqui. Quase acabando aqui, vou entrar na dimensão ética da comunicação, né? Então, a comunicação também como etos, como esse assumir de responsabilidades e condutas práticas no dia a dia, né? Então, discutindo aqui que parece haver uma certa resistência em tornar acessível o conhecimento produzido, como se simplificá-lo implicasse na sua banalização ou distorção. Estou falando, acho que talvez mais dentro de um core onde a gente tem essa dificuldade de fazer traduções, de amaciar a nossa linguagem. Eles falam, né? A linguagem acessível é uma habilidade a ser aprendida e não um risco à ciência, mas ela precisa estar conectada com essa ciência. Precisa de fato ser uma tradução e não uma distorção gigante, né? Como, por exemplo, fizeram alguém que criou a expressão método ABA, né? Traduzir conceitos não desqualifica a ciência, é uma competência ética necessária para que a análise do comportamento cumpra seu papel social. E conecto com o Holland, porque eu vou falar um pouquinho mais dele. O behaviorismo ele precisa ser parte da solução e não do problema. Então, nós, analistas do comportamento, de alguma maneira, precisamos nos conscientizar, nos posicionar de forma ativa, buscando ser solução, né? E isso vai totalmente ao encontro da questão de que a ciência não é neutra, né? Então a gente não vai ficar ali em cima do muro vendo tudo acontecer, a gente vai precisar se posicionar e escolher um curso de ação que seja coerente com os nossos valores e com os valores dessa ciência, de uma certa forma, né? Se a gente está escolhendo ser parte desta comunidade. E algumas reflexões ainda no Holland, mas em um outro texto, né, que eu adoro, que eles perguntam, né, se os princípios comportamentais servem aos revolucionários, né, então, se o compromisso com a transformação social continua sendo uma meta da análise do comportamento, então, em algum momento ele foi uma meta da análise do comportamento, em algum momento nós temos esse compromisso, nós estamos cientes dele, é fundamental a gente considerar as reais necessidades da população e não apenas o que a gente considera cientificamente interessante, né? Ou não apenas ficar no rigor metodológico que é descolado da validade social, que é descolado da finalidade, para quem esse conhecimento se destina, né? E a quem ele serve. Falar de maneira acessível sobre conceitos complexos não é um sinônimo de diluição da ciência, mas sim um compromisso com uma função social. A interlocução com outras áreas áreas, saberes e públicos pode fortalecer a análise do comportamento e não enfraquecer. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, desde que a gente esteja de fato disponível, aberto para o diálogo e para a revisão das nossas próprias práticas. Em parte, eu acho que nós estamos. Não é à toa que a discussão da compaixão está aí, a gente falou tanto sobre, inclusive, entender como que a gente ensina esse repertório, né? E a gente vai precisar se modificar enquanto comunidade se a gente realmente quiser levar isso adiante, né? A mesma coisa de qual a aba que vai morrer. Alguma aba vai morrer para que os projetos realmente consigam atender, os serviços construídos possam realmente atender a população da forma que as necessidades dessa população fiquem equilibradas e não simplesmente um modelo de negócio ou um modelo de serviço que segue um protocolo X e não se conecta, né, com o seu universo. E aí, para finalizar,
duas perguntinhas que aí eu quero abrir para todos nós que estamos aqui debatendo, que é a quem servem as nossas análises, textos e supervisões, né? Para quem a gente trabalha, afinal de contas, e se a gente está realmente comprometido com uma mudança social ou só com a manutenção de uma estrutura, seja ela um conjunto de regras científicas que, de alguma maneira, se são científicas, já estão abertas à mudança, e se a gente quiser preservar isso, eu até entendo que tem espaço, mas se a gente não está fazendo um controle cerimonial, né? Tipo, a prática é essa, é isso que deve ser mantido, isso não pode ser transformado, e aí a gente fica repetindo uma regra desconectada do contexto, né? Então, basicamente, são as perguntas que eu quero deixar aí para a gente conversar e agradecer vocês pela oportunidade dessa conversa. E maravilhosa. Obrigada. Vou deixar Obrigada. aberto para a mesa, Luiz, Eu para nem vi o chat agora que eu vou ver. Posso começar então, já que você falou meu nome aí, Helena? Claro, É, claro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, de poder estar aqui debatendo com vocês e aprendendo. Já estava aí acompanhando, né, na parte da manhã, consegui assistir um pedaço das apresentações, dos debates. É, então, né, agradeço muito a vocês por ter criado esse evento e, né, abrir espaço para a gente conversar sobre coisas que às vezes a gente só discute no meio acadêmico, né, dentro dos muros, às vezes, né? Então, o Carol trouxe aí muitas coisas legais que, às vezes, a gente só vai ler, né, esses artigos, ver essas pesquisas quando a gente está numa pós-graduação, né? Então, numa pós-graduação, seja ela um mestrado, doutorado, stricto sensu ou lato sensu, né? Então, daí a importância, né, de tudo que vocês já discutiram de manhã, né, de uma formação que seja mais profunda, mais completa, né? E mesmo com essa formação profunda e completa, o que a Carol trouxe para nós, né, é que a gente ainda está falhando. E a gente sabe disso mesmo, né? Estamos falhando, é, e talvez essa formação mais aprofundada dos conceitos, do behaviorismo radical, de por que a gente faz pesquisa da forma como a gente faz, né? Por que a gente propõe procedimentos e práticas da forma como a gente faz, né? O Skinner sempre falou sobre o comportamento do cientista, né? O que é também um ser humano que está ali produzindo, trabalhando, se comportando, mas essa prática tem, assim, como o resgate que a Carol fez, né? Daquele artigo de 2003, tem efeitos também que talvez a gente não esperasse que fosse que tivesse, né? Então, assim, a gente aprofunda muito, mas depois a gente não sabe falar com os outros, né? A gente aprende, eu vejo isso sempre, assim, por estar dentro de uma universidade, eu vejo isso muito com os alunos, a gente passa, né, anos treinando eles para conseguir fazer a leitura de comportamento, de contexto, de ambiente, de relações, organismo-ambiente, e eles aprendem essa linguagem que é difícil de aprender e que é exigente e que muitas vezes eu escuto os alunos, é dos jeitos mais difíceis de falar dentro da psicologia, né, dos cursos de graduação em psicologia, e aí depois eles não sabem traduzir isso, e eles não sabem porque a gente não ensina. Simplesmente, que é que você trouxe, né, Carol? A gente não para fazer esse ensino de, olha, você, quando você vai conversar entre analistas do comportamento, faz sentido que você use toda a linguagem técnica, né? E agora, quando você vai
por que que a gente muitas vezes não tem a inserção, né, do que a Carol trouxe aí dos artigos de fora da nossa área, né? A gente não é citado porque a gente tem uma linguagem difícil de entender e a gente não consegue se comunicar bem e não só com outros públicos, né, e com outros pares, academicamente falando, mas com outros profissionais. A gente trabalha com, né, em parceria muitas vezes com profissionais de outras áreas e a gente tem dificuldade em fazer essa comunicação. E aí, principalmente, a nossa comunicação eu acho que o prejuízo é maior ainda quando a gente não consegue se comunicar com a família, né? Quando a gente está trabalhando com a aba. E aí isso é assim, existe uma questão de autoridade, né, que é colocada, né, diferente. Então, assim, é o profissional que está falando, e aí a gente fala do jeito que a gente foi ensinado a falar, usando termos técnicos, e aí a gente está criando os problemas que a gente está enfrentando. A gente criou, não necessariamente nós aqui, mas com certeza nós também, é, e pessoas que vieram antes de nós também tiveram essa dificuldade. Então a gente tem que repensar essa, essa comunicação externa. Eu tenho, assim, isso já é uma preocupação há um bocado de tempo, né? E eu falo com os meus alunos, né, aqui em Mato Grosso, falo, olha, eles falam, professor, mas é muito difícil explicar o programa de ensino, explicar o que a gente faz, os analistas do comportamento, né? É muito difícil explicar isso sem usar os termos técnicos. Eu falei, mas ninguém disse que seria fácil. Então vamos lá. Como é que aí a gente tem que usar as estratégias que a gente sabe, que é dar modelo, né? Modelar também, né? Fazer a modelagem. Então agora você me explica, como que você vai explicar isso aqui para a família? Né? E aí a gente tem que fazer o que a gente sabe, que é ensinar, treinar, né? Testar. Tem algumas ferramentas aí que já se usam em outras áreas, e que talvez a gente possa aprender. Tem alguns, saíram recentemente aí alguns artigos, de analistas do comportamento e que a gente acaba só lendo a gente mesmo também, né? Basicamente. Então, tem um procedimento aí que saiu, com algumas publicações de analistas do comportamento, mas já é um procedimento na área da saúde que é chamado de teachback. Então, é algo que a gente pode pensar, né? Puxa, é um procedimento que é usado para alta de paciente, né? Então, outros profissionais também sofrem disso que a gente sofre, que é usar termos técnicos demais. Então, muitas vezes, vai dar alta para o paciente, explica tudo para o paciente chega lá em casa e não consegue fazer nada daquilo, né? Que a gente passa isso também com as famílias, a gente dá orientação e não consegue, né, eles não conseguem seguir porque, de fato, eles não entenderam aquilo que a gente está falando. Então, a gente tem que avançar um pouco mais, né, nesse aspecto de comunicação. Antes de passar aí, Carol, eu vejo que você está de mão levantada, eu estava ainda, antes de você começar, eu pensei assim, nossa, Carol, talvez fale sobre você adotou um caminho, que eu imaginei que fosse acontecer, mas eu pensei também em burnout, aí uma outra dimensão da comunicação, tá? Mas que estende um pouco o assunto, que é essa dimensão do excesso de comunicação, né, de interações que a gente tem nesse tipo de serviço que a gente presta e que isso também nos adoece. O dia inteiro você, né, respondendo mensagem, mandando mensagem, e isso é um aspecto da vida moderna que nos adoece e tem a ver com comunicação também. Bom, vamos lá, Carol. Então, eu também no começo achei que eu ia por aí, mas aí eu fui mudando. Mas antes de entrar nessa, eu queria voltar só numa questão que é o Skinner fez muito exercício para comunicar fora, né? Ele tinha lá publicações dos artigos, mas ele escreveu muito para um público não necessariamente analista do comportamento. O Sidman fez isso também, outras pessoas, né? O Keller também. Assim, eu acho que não faltou gente que tentasse, mas aí eu vou fazer uma análise que é
correlacionar isso com como o caminho formativo, o percurso formativo das pessoas da nossa área está. Então, a gente estudou o Skinner, estudou o Seligman lá na graduação, né? Qual e quantos de nós e com que profundidade? A gente também discutiu isso outro dia lá no evento, né, de vocês da ANPAC, como que a própria formação em psicologia tem ou não tem espaço para um estudo mais aprofundado da análise do comportamento, o que que essa formação garante, né, que a gente consiga acessar. Mas a gente começou a estudar análise do comportamento efetivamente antes de começar a estudar autismo ou neurodesenvolvimento. E tem agora uma nova geração que a gente está pegando que começou a estudar tudo isso junto, que está tendo conceito básico na pós-graduação, que talvez nunca vai ler análise do comportamento parte do problema ou parte da solução, ou se servirão os princípios comportamentais para os revolucionários, ou coerção e suas implicações. Vai muito mais ficar focada no protocolo, no procedimento, nas práticas, né? E não necessariamente na função do analista do comportamento como um profissional que atende um campo de necessidades sociais e tal. Então, eu diria que assim, se houve, a gente tem uma contribuição nessa dificuldade de comunicação, tem, mas eu acho que o próprio fenômeno, né, a própria transformação de como a formação do analista do comportamento ela era de um jeito e está de uma outra maneira em virtude do atendimento dessas outras circunstâncias mercadológicas, sociais, políticas, etc. Isso de alguma forma também impacta no quanto esse profissional vai conseguir fazer traduções de conceitos ou extensões, ou enxergar a validade social do que ele está fazendo, né? Enfim, ou exercer a compaixão, seja lá tudo que a gente foi discutindo de manhã, né? E aí, em paralelo disso, sim, como é que um profissional, e aí falando, acho que um pouco mais dos supervisores e coordenadores, né, não tanto da linha de frente, mas quem está na gestão do serviço, que é geralmente quem tem um pouco mais de trajetória acumulada, de conhecimento acumulado, está também sobrecarregado por estar na gestão e sobrecarregado de informações e trocas de informações e inputs milhões, né? Eu falo, não tem um dia que não termina sem um grande BO, se não foi na sua vida, foi no Brasil, foi na política, foi de alguma maneira, né? E que nos atravessa frontalmente, assim, a gente fica sobrecarregado de todas as maneiras, inclusive prejudicando a forma como a gente se comunica, o quanto de atenção que eu dou para essa família. Eu paro um minuto com ela, 10, 20, 30, quanto ela precisa para entender qual é o procedimento que o filho dela vai passar, ou o que está acontecendo agora, quais são as metas para o próximo passo, responder perguntas que venham, né, as mais básicas, as mais diferentes possíveis. Então, a gente, de fato, não tem tanta disponibilidade em parte porque a gente está sobrecarregado por tantas diferentes tarefas envolvidas na gestão, inclusive na gestão dessa comunicação. Queria te puxar para o papo, Clau. Acho que vocês Vamos lá. trazem da palestra de vocês ali um- uma conversa entre a ciência e a prática, digamos assim, né? E aqui a gente está falando talvez, eu trago aqui o questionamento que é, o que mais influencia para essa comunicação? É o viés da comunicação difícil científica, da linguagem científica e do jeito como que às vezes a gente se comunica na comunidade acadêmica? Ou você acha também, assim, né, trazendo um pouco dessa fala do Luiz, da divisão dos papéis e até do quanto que a gente está implicando de autoritarismo, né, nas relações, né? Análise do comportamento, ser analista do comportamento virou um status a ponto de você embutir na cabeça do outro, né? De você dar cartada, dar carteirada, e para os outros seguirem a sua regra.
Impressionante, assim, eu ouvindo a Carol falar, eu falei, eu fiquei fazendo umas anotações, e eu pensei, gente, tudo tem a ver com tudo, né? No final faz aquela coisa na cabeça do tipo, pô, né? Você fala, gente, tá tudo relacionado. É, porque uma coisa que me pegou muito, né? Eu acho, Helena, vamos ver se eu respondo, assim, para mim essa ideia, né, que muitas vezes é vendida, né, de que isso que a gente faz é ciência, de novo, é a mesma história, né? Eu acho que isso tem um impacto direto no que a gente está conversando aqui. Porque se é ciência, e pior, de qual ciência a gente está falando? Porque eu acho que é aí que está, para mim, o pulo do gato, sabe? Então, assim, ah, é uma ciência, e eu estou falando da nossa área de TEA, né? Principalmente. Então, é assim, a gente está falando de ciência, tá? Então, a gente fica aqui comprometido, né, com essa questão da terminologia, com a questão de controle, né? E a gente se perde em relação à prestação de serviço, mais ainda em relação à ideia de, uau, grandes transformações sociais, né? E eu acho, é, eu fiquei pensando, poxa, a gente a gente não dá acesso a esses textos, né? A gente dá muito pouco acesso a esses textos para os alunos, né? Então, demorou muito, por exemplo, na pós, na especialização, para a gente começar a inserir numa disciplina, né? Tentar inserir textos que sejam de filosofia, que sejam sobre behaviorismo radical, porque a gente começou a achar que não dava para a gente soltar no mercado um monte de gente sem passar por esses textos, né? E gente que nunca viu isso, né? Muita gente, muito aluno que nunca viu, que nunca leu um texto desse tipo, né? É, e eu acho que nessa confusão da ciência prestação de serviço, meu compromisso com essa linguagem, com essa terminologia, com esse rigor, com essa coisa do gráfico, do programa que tem que estar descrito para ser replicado, vai ser replicado por quem? É o programa do João, sabe? Assim, este programa não vai ser replicado, né, desse jeito. Você está falando aqui de prestação de serviço, né? Eu acho que isso tudo ainda cai no lugar de que ciência a gente fala, porque como para mim esse grande pacote de coisas, de técnicas que são jogadas lá nas crianças tem cara de um behaviorismo metodológico, para mim é o mesmo behaviorismo que estava dizendo que a gente está na ciência natural, que existe neutralidade científica, e que, portanto, o fenômeno existe por ele mesmo. É só uma questão da gente treinar direitinho e vai todo mundo ver a mesma coisa. E aí eu acho, Carol, a hora que você começa dizendo assim. ah, Poxa, mas da questão da opinião, né? Ai, que cuidado que eu tenho que ter quando eu dou uma opinião ou quando eu faço uma interpretação. Pô, a gente faz interpretação o tempo inteiro. Desculpa, né? Ter que contar para os terapeutas que eles interpretam o tempo inteiro. E você não faz isso só na prestação de serviço, você faz na ciência. O Skinner estava falando quando estava na pesquisa básica. Você tem o comportamento, o que controla o comportamento cientista, ele não está lá isento dos valores dele, né? E justamente porque não é uma ciência natural, porque a gente não acredita nessas coisas, né? Eh, é isso, né? É justamente por causa disso que sim, a gente precisa falar, a gente precisa expor, né, esses textos, acho que, enfim, né, trabalhar melhor essas ideias aí de com o que a gente tem que se comprometer, Ô, né? Clau, eu queria amarrar, sim, um pouco o que você está falando, vendo se eu entendi muito bem. Às vezes, e também puxando para uma coisa que o Luiz falou, que o Luiz falou no contexto e me chama a atenção. Ensinar sobre behaviorismo radical garante que eles tenham que esses alunos, essas pessoas que estão entrando na prática, na prestação de serviço, tenham a base do raciocínio clínico que a gente está ensinando nesses procedimentos. Exato, A exato. partir disso, a gente consegue confiar mais na autonomia de cada um, seja lá em que Isso, papel ele esteja na prestação de serviço, porque ele isso. vai ter um raciocínio clínico mais seguro,
né? Por entender esses, acho que tanto bases filosóficas, princípios e processos comportamentais, muito antes de entender uma técnica ou um Exato. procedimento, né? Exato. É, e chama a atenção ao ponto que o Luiz falou sobre a sobrecarga de comunicação. Será que nossos serviços não estão sobrecarregados de comunicação pela falta de autonomia nesses papéis? Porque a gente tem agora milhões de papéis e me parece que ninguém tem autonomia para fazer nada, né? Ou não tem autonomia, ou a noção, né, ali da função de cada um não está claro o suficiente para que isso aconteça, né? Digamos assim. Então, me parece que essa sobrecarga é muito mais do como a gente não está entendendo muito bem, quem está prestando o serviço, né, não está entendendo muito bem de que bases estamos tomando decisões. E que tá tudo bem você tomar sua decisão se ela tiver ali, ó, meio que de alguma forma pareada com o nosso raciocínio clínico nesse contexto, né? Hum, Isso aí. Tem É isso bastante coisa aí. no Carol YouTube tava como aqui. levantando. Desculpa, Pedro. Não, acho que a Carol Vieira também, não sei se queria falar alguma coisa. Depois eu trago o pessoal do YouTube aqui, então, pode ser? Pode ser. Acho que para botar mais lenha nesse caldo para ferver, fiquei pensando um pouco, né, no que a Carol falou, o Luiz, a Clau, em alguns pontos. Acho que o primeiro ponto é a gente tende a falar que a nossa língua, análise do comportamento, né, pensando numa descrição de eventos, de fenômenos, ela é muito hermética. Mas eu não sei o quão hermética ela tão diferente da psicanálise lacaniana, né? E quando a gente olha um pouco, pensando no que o Luiz falou, né, de como os alunos vão repercutindo hoje, né? Ah, isso é muito difícil, mas é tão mais difícil do que olhar para inconsciente, consciente, e usar todos aqueles jargões, todas aquelas fórmulas lacanianas para explicar o inconsciente, sabe? É tão mais hermético, né? Eu acho que a gente está imerso na contingência, né? Na contingência de ensinar, de formar, de atuar, mas a gente também está como planejador dessas contingências. Né? E aí, quando eu me coloco nessa função de planejadora, então, acho que para quem tá sendo formado, a nossa linguagem é muito árida. Ela não é hermética, ela é chata. Ela é árida, né? Ela é árida. Como é que eu vou falar sobre paixão usando estímulo e resposta? Tríplice contingência. É muito mais sedutor falar do inconsciente, certo? Então, ela é muito árida, ela não é hermética. Herméticas todas são, se a gente for olhar para a produção de conhecimento. A nossa é Faz muito sentido. árida, tanto que agora a gente reverbera um pouquinho, porque agora a gente está falando de compaixão, olha só. Né, o próprio Rodolfo falou, né, olha, a compaixão já está embutida lá na validade social, que é um conceito da década de 70. Mas agora a gente está tendo que olhar, porque agora todos nós temos paixão no coração. Né? A Marilu colocou lá respeito e compaixão como um dos valores da missão, né? Amor. Então, a nossa linguagem é uma linguagem árida, então, não necessariamente hermética. Né? E aí, quando eu penso no comunicar, né, como processo comportamental, e não comunicação como um substantivo, mas comunicar, e usar a comunicação, ou comunicar dentro de planejar contingências, eu acho que falta a gente olhar qual é a população, falta a gente aplicar a validade social nesse nosso planejar, né? Porque, de fato, comunicar a análise do comportamento para estudantes em potencial
exige uma linguagem que ela precisa transitar entre o científico, mas também o que prepara para a prestação de serviço, que é diferente da comunicação ou do comunicar que eu preciso emitir, frente aos meus colegas de pesquisa, de produção de conhecimento. E a gente acaba que não tem muito desse cuidado, né, de olhar, de pensar no qual é o comportamento-alvo, nós, como planejadores dessa contingência de ensino, né, atrelado a tudo que está acontecendo em diversas camadas. Né? E eu acho que isso, ao longo todos esses últimos anos, junto com a manualização e tudo mais, está trazendo para a gente agora, de fato, uma comunidade, inclusive clientes que falam em reforço, em contingência, né? Como a Carol citou ali rapidamente, de uma forma totalmente equivocada, absurdamente equivocada. Né? Porque, como cientistas, a gente tem o desafio de, na comunicação com não cientistas, explicar que os termos que são usados no cotidiano, então, punição, reforço, mas no cotidiano, no senso comum, reforço como recompensa. Eu, às vezes, passo horas só para fazer a distinção entre isso, entre essas duas coisas. Né? É diferente de como eu vou me posicionar frente a vocês, que são colegas de produção de conhecimento, de pesquisa, que entendem essa linguagem árida, porque têm um contato muito específico com ela também, dentro de um contexto muito específico. Né? Então, acho que cabe a gente, de novo, né, vou resgatar a fala dos 3 processos básicos: produção de conhecimento, produção de aprendizagem e intervenção direta. Né? E aqui, acho que a gente hoje está transitando entre produção de aprendizagem e a intervenção direta, porque a gente ocupa esse espaço de formar pessoas. Né? Não basta só entregar o vocabulário, senão a gente entregava o glossário e beleza, ó, tá aqui. Né? Também, né, ajudar ou fazer parte desse processo de formação, para onde esses conceitos, esses termos, nos colocam ou precisam nos colocar em termos de olhar para o fenômeno. Eles precisam ser estímulo discriminativo, precisam adquirir controle discriminativo. Né? Para onde eu olho, né, a vida acontecendo, seja ela onde for, desde a criança neurodivergente até a pessoa que está num quadro de bipolaridade, para onde eu olho quando eu preciso olhar para operações motivadoras? Né, para além de achar que é só deixar ela sem acesso a um item que ela quer, que pronto, está estabelecida uma operação motivadora. Né? Acho que ainda falta, e olha só que intrigante, né? O Skinner foi quem mais estudou sobre educação, sobre processos de ensino e aprendizagem. Né? A gente tem uma frente toda de pesquisa nesse sentido, e ainda hoje a gente não consegue ainda colocar, né, de fato, em prática, aquilo que está lá descrito como processos básicos. Né, de transformar informação em outras habilidades que não só escrever, definir, falar sobre, né, olhar para aquilo e apontar e dizer, é isso. Né, acho que, obviamente, porque a gente está engessado também em contingências já previamente existentes. Né, acho que a gente precisa ver, dentro do nosso micro-universo, como é que a gente vai resgatando isso. Né? Acho que uma das reuniões que a gente fez na Contínuo foi muito desse desabafo, de como é que a gente faz, né, para trazer, por que é importante a pessoa saber sobre delineamentos experimentais, se ela não vai fazer uma pesquisa que envolve delineamento experimental, mas é importante que ela seja uma pessoa
boa, boa consumidora, uma consumidora capacitada para ir atrás dessas pesquisas, entender o que foi manipulado, para entender os resultados, eventualmente aplicar alguma dimensão daquele procedimento na sua prática, ajustar na sua prática, né? Acho que a gente precisa fazer mais desses exercícios em cada contexto, né? Como cientista, como formador e como profissional que intervém diretamente sobre esses fenômenos. Eu vou ler Perfeito. umas coisas do YouTube aqui, Helena, mas eu queria puxar um pouquinho do Ari dali depois, da Ana Carol, e de um pouco das coisas que a gente conversou também. Ó, a Renata de Pereira está citando a Linda LeBlanc, que o Rodolfo, se não me engano, que citou hoje cedo, né? Falou que ela trouxe que uma das barreiras principais entre cuidadores e esses comportamentos é justamente essa linguagem técnica e a postura de saber, que também a gente citou aí com outros nomes do analista, né? E ela falou assim, eu também acho que isso, em outro momento ela fala, eu acho que isso também não é só na linguagem falada, mas também na escrita, né? Relatórios com termos técnicos, quem é que recebe isso? A quem interessa saber os dados que estão lá? Quem é que vai ler aquele negócio, né? A Eli, que estava aqui hoje cedo, está falando que é comum que as famílias atribuam ao profissional de saúde, especialmente quando ele assume uma postura técnica, esse lugar de autoridade. E a gente sabe como é difícil se portar diferente uma vez que você tem esse poder nas mãos, né? Isso é uma coisa que influencia bastante na forma como a gente se comporta também. A Yara Alves fala que é muito necessária essa discussão da linguagem. Fala, cita aqui o Júlio De Rose, numa reunião do INCT recente, estava falando disso. O Júlio é um cara que faz bastante isso, que se preocupa bastante em se comunicar para fora da análise do comportamento. E olha as coisas que o Júlio comunica, né? Tipo assim. E aí, uma provocação que eu queria fazer para vocês, e é baseada em dados anedóticos meus, tá? Mas assim, eu venho de fora da análise do comportamento, eu amadureci, fiquei adulto depois que comecei a estudar um pouco mais isso e sigo tentando aprender um pouco dos que vocês chamam de princípios básicos aí e tal. Mas assim, eu sempre tive a impressão de que o problema com a análise do comportamento dessa coisa de comunicar era de que o senso comum é muitas vezes contrário à visão de mundo da análise do comportamento. É difícil enxergar o mundo como um analista do comportamento. Por outro lado, e isso tem sido cada vez mais recorrente, quando eu vejo alguém tentar explicar a função de um comportamento para uma criança, para um aluno, e está no um a um, e está ali de boa, a criança pega rapidinho. Quando eu vejo um amigo tentar explicar para outro amigo, cara, será que é isso que está acontecendo, tal, não sei o quê. E aí o cara não entende, a pessoa ainda tem a possibilidade de falar assim, ó, se for isso, tende a acontecer isso aqui, testa. E aí a pessoa testa e ela volta e fala, como é que você fez isso? Não é tão difícil. A impressão que eu tenho de fora é assim, não é uma coisa tão difícil de explicar assim. Não é difícil de explicar se você for pesquisar. Se você for ter... O Skinner é uma leitura difícil, sabe? Tipo, beleza, eu concordo com relação aos textos, mas essa visão de mundo que eu achava que era difícil explicar, para mim, cada vez parece que ela é menos difícil. E quando ela é difícil, é aí que eu queria chegar. Tem um trunfo que é maravilhoso, que eu imagino que tenha feito sentido para vocês em algum momento também, assim, por que que vocês viraram analistas do comportamento em algum momento? Porque a ciência ajuda a gente a explicar o mundo. Em algum momento alguém descreveu aquilo para vocês e isso explicou uma coisa. E isso é tão forte que a gente não larga mais. Isso é zero árido, é zero hermético. É assim, putz, eu consigo interpretar uma coisa da minha vida cotidiana que tem a ver com a relação com a minha família, tem a ver com a minha relação de trabalho. E a hora que eu consigo lidar com isso de um jeito, é o que as pessoas descrevem quando eles fazem terapia. Eles voltam na terapia, o terapeuta aluga um triplex, o cara varia um pouquinho na semana seguinte, volta para a terapia e fala: por que que eu estou perdendo 10 anos fazendo isso? Era só que. E ele não larga mais, você não desaprende isso, na minha opinião. Então, eu acho que esse trunfo ele acontece, ele existe, e eu chutaria que ele foi responsável pela adesão de muitas pessoas à análise do comportamento. Porque uma vez que você faz isso, cara, fala, putz, isso aqui é muito legal, isso aqui eu não quero estudar, eu não quero ler o Catania, eu não quero ler o Cooper, eu não quero, mas eu quero usar isso aqui para minha vida, para eu aplicar. E o comportamento é tudo quanto é lugar, eu começo a aplicar aquilo e eu vou testando. Você passa por aquele primeiro processo de todo mundo errado, depois você vê que não é tão assim, que é mais complexo que aquilo, mas continua fazendo sentido também. O meu ponto é, e aí tive uma experiência faz pouco tempo de estágio docência
Um monte de aluno que não gostava de análise de comportamento, de análise de comportamento aplicada à educação. Na terceira aula, você fala, você aprendeu aquilo que a gente estava tentando ensinar? Aprendeu. Foi custoso? Foi. Você gosta dos termos? Não. Você quer trocar? Acho que não, acho que está funcionando. Vamos embora. Vamos continuar falando disso que faz sentido. Lógico, tem metade da turma mais até é de outras abordagens e não gosta dos termos e já... Ou tem outras visões de mundo mesmo. Ok? Mas, enfim, a minha pergunta é, onde é que isso se perde um pouco, assim? Porque não parece para mim, aí não sei se vocês concordam com isso, mas para mim não parece que explicar essa visão de mundo é o problema. São as camadas que a gente vai colocando em cima disso ao longo desse processo de formação que vão separando um pouquinho essas coisas, sabe? Faz sentido isso que... Aonde que a gente perde? Aonde que a gente começa a privilegiar pontos variáveis da comunicação que no começo não estavam lá e justamente começa a se afastar desses outros públicos? Eu dei uma volta maior do que eu queria, desculpa. Sabe, bom, já que você jogou a pergunta aí, eu tô aqui, acho que eu não vou responder, mas eu vou levantar uma hipótese, porque fez tanto sentido isso que você falou, Pedro, para mim, essa possibilidade de resgatar, né? Onde é que eu, por que para mim fez sentido? Antes de entrar na psicologia, eu fazia filosofia. E eu tive contato com a análise do comportamento como uma matéria eletiva, com a Raquel Kerbaui. Tinha lá autocontrole do comportamento. Aí, eu falei, deixa eu fazer esse negócio aqui, deixa eu ver. E aí fez totalmente sentido para mim. E acho que até pela minha formação, não tinha. Eu entrei na psicologia sem ter noção dos conceitos, assim, sem tendo ouvido falar malemar de Freud. Então, só que aquela minha história lá na eletiva já tinha me captado lá, sabe? Então, acho que faz muito sentido, e eu fiquei aqui refletindo enquanto você falava, que me deu a sensação. Olha que interessante, não sei se eu vou conseguir reproduzir o que eu pensei e me fez levantar uma hipótese para responder essa pergunta. Mas a gente não estava falando agora há pouco que toda a comunicação da nossa área, toda essa terminologia, achei ótimo a Carol falar, fazer, chamar a atenção para a gente que não é, não sei se é hermética ou se é árida, mas que, de alguma forma, as pessoas que entram, começam a estudar, elas vão se sentindo exigidas a utilizar esta terminologia, senão elas não estão sendo conceitualmente precisas, elas não estão sendo analistas do comportamento. E, e aí eu estou resgatando aqui minha história, e eu acho que é isso. Talvez isso tenha relação à forma como a gente foi sendo expostos à análise do comportamento e ao que é valorizado nessa bolha da formação, sobretudo acadêmica, parece que vai cada vez mais fazendo a gente esquivar de exercitar um repertório que a gente tinha antes de virar analista do comportamento, que é comunicar fluidamente. Então, me deu a sua reflexão me deu muito a sensação de que o que a gente acabou de descrever, inclusive pela manhã, que uma eventual interpretação equivocada sobre as sete dimensões da análise do comportamento aplicada, ou as oito dimensões precisam ser aplicadas assim, 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 assim. Caso contrário, você não é analista do comportamento, você não está sendo ético. Me parece um análogo com se você não falar e demonstrar ali a terminologia que faz com que você que indique que você tenha consistência teórica conceitual, então você não é um bom analista do comportamento, sabe? Agora te ouvindo está me parecendo mais do mesmo portanto desconectando da base mesmo, né? Se a gente tem que produzir ciência para produzir melhora no mundo, no bem comum, a gente começa a desconectar aqui, né? Na base. E aí essa parte da formação já vai enviesada. E aí lá na frente a gente fala, olha, gente, a gente tem que aprender a falar
para o pessoal de fora é, de novo, autoobservação, autoobservação, autoconhecimento para a gente se autogerenciar, a- não reproduzir essas práticas, né? E perpetuá-las. Por favor, Carol. Que demais. Eu concordo. Acho que é difícil esse exercício, né, de se auto-observar e autogerenciar para não seguir o fluxo mesmo, né? E acho que é isso, a gente se retroalimenta ali mesmo com uma expressão, a gente aqui se aprovando, se concordando, e eu aproveito isso para dizer que legal a Carol trazer o truco, né? Tipo, não acho que a linguagem é hermética, eu acho que ela é árida. Pô, é verdade, porque hermético por hermético, várias são, né? E a oportunidade da gente conseguir flexibilizar e sair daqui fazendo disso uma soma e não uma divisão, sabe? Tipo, ai, olha, discordou de mim, não gostei. Não, só a gente está aqui ampliando o repertório, né? E aí, só para fazer um gancho, você falou onde fui pescada, né? É muito interessante porque eu lembrei de mim lá no, sei lá, segundo semestre, cá. Eu e a Carol, a gente fez graduação juntas. E aí a gente estava tendo aula de laboratório, de psicologia experimental um, sei lá, dois, eu acho, e aí ninguém menos do que o professor Marcos Bentes chegou lá, todo orientando da Maria Amélia Matos, não, vamos aqui estudar no laboratório, tal, rigoroso, nananã, e eu olhei para ele e falei, ai, acho tão chata essa matéria, putz, não, até acho que faz sentido, mas eu acho muito chato ele, o que que você quer estudar? Eu falei, eu quero estudar política. Quer estudar a ação social, análise do comportamento, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Carol lembra, né? E aí ele falou: tá bom, me aguarde na próxima semana. E aí na próxima semana ele voltou com X textos, falou: você quer estudar política? Tá aqui, né? Então, de alguma maneira, ele soube identificar que aquilo era intrinsecamente reforçador para mim, falando agora em termos técnicos, mas, ou seja, era o meu interesse genuíno por aquele fenômeno. Estudar aquilo nas lentes da análise do comportamento aumentaria muito a probabilidade dele cooptar ali mais uma aluna interessada e me manter estudando, né? Então, naquele momento, mesmo que eu estivesse conhecendo um princípio básico do laboratório, eu estava lá lendo o Holland, lendo as pessoas que estavam falando dos fenômenos que a mim me interessavam naquele momento. E aí eu pude entender que a análise do comportamento ia muito além do que o ratinho no laboratório e que, portanto, merecia o meu respeito, porque naquele momento isso era um ponto. E depois, enfim, ficamos ali pesquisando durante toda a graduação, sofrendo bullying de toda a turma, porque a gente análise do comportamento. Então, assim, era escancarado, assim, né, Carol? A gente foi muito discriminada. E depois fizemos as pazes, acho que os colegas nos passaram a nos respeitar e nós a eles, mas a gente é muito jovem na graduação. A gente não tem maturidade nem para discordar. Tudo vira tipo uma grande disputa de quem é o certo, quem é o errado, e nisso todo um monte de gente se perde também no meio do caminho, né? Então, é só para resgatar e trazer um dado aí mais também anedótico dessa coisa do que conquista a gente para se manter numa determinada área, num determinado caminho. Vou aproveitar o gancho. O meu desafio para o Marcos Bentes foi artes e anarquismo. Lá na época, 1998, 99. E acho que de fato, né? Então, aí ele jogou o texto na nossa mão, o material na nossa mão, textos cabeludíssimos, cabeçudíssimos, né? E falou, olha, nossa, que difícil isso é muito complexo, né? Acho que melhor eu voltar ali lá então para o laboratório, deixa eu entender esse negócio aqui melhor, para poder dar conta de compreender a complexidade, né? O alcance dessa visão de mundo, né, Pedro? Eu acho que a gente teve o privilégio, talvez, de ter uma formação que dá um pouco essa visão de mundo, né? Eu costumo brincar aqui com as minhas famílias,
que toda vez que deu problema entre mim e a minha filha foi quando eu deixei de ser mãe analista do comportamento e fui só mãe, cansada, enlouquecida, né? Então, de olhar para algumas situações, e falar, isso aqui está acontecendo por isso, isso e isso. Talvez se eu fizesse aquilo, aquilo, mas eu estou tão cansada, quer saber? E aí é onde dá o problema, né? Que aí é o mundo controlando. Então, acho que é visão de mundo, né? Passa a ser uma visão de mundo para a gente mesmo, de alguma forma. E aí eu vou só deixar também uma provocação, né, em relação ao, especialmente do que a Cássia trouxe, em relação a essa precisão conceitual que nos é exigida, né, desde sempre, também como parte de uma, né, das dimensões da análise do comportamento aplicada, mas ninguém falou para a gente que conceitualmente preciso é vocabulário. Entende? Ninguém falou, porque se for assim, as nossas famílias estão atuando nessa dimensão, porque o que mais falam é vocabulário, apresentam vocabulário. Então, conceitualmente preciso, sistemático, não tem a ver com o uso da língua, do vocabulário. Conceitualmente preciso é o olhar que eu tenho sobre o fenômeno é conceitualmente preciso. Como eu vou falar sobre isso, sabe? Acho que em prestação de serviço tem anos que eu não falo em reforço. Eu me recuso. Tem anos que eu não falo reforço fora de outro contexto, a não ser o técnico. Falo fortalecer, falo reiterar. Não estou aqui para reforçar a ideia, não. Eu estou aqui para reiterar ideias. Porque, de fato, o nosso vocabulário é muito vasto, é muito amplo. Acho que a gente precisa saber utilizar ele também, né? Então, acho que, conceitualmente, a precisão conceitual não está no vocábulo. Está em outras coisas, em outras classes de comportamento, né? Que não só o falar. O falar é o de menos, inclusive. É uma pedrada atrás da outra, né, gente? Né? Respira. Eu tô me resguardando que a minha palestra é a próxima, Pedro. Vamos passar para a próxima sessão. Acho que a gente vai linkando, né? É isso. No final das contas, tudo se influencia, né? Tudo tem implicações em outras coisas que a gente foi falando também. E se vocês forem prestar atenção, a gente quase não falou de burnout depois do começo, mas ele tá em todas as questões. Ele tá em tudo, sabe assim? Mas também a gente está, acho que conseguindo aí, sei lá, levantar algumas questões que imagino que vão ajudar a gente no futuro a pensar mais sobre isso e a agir mais sobre isso também, né?